Seja bem-vindo em mais uma aula, e nessa aula a gente vai falar sobre parte de programação, de lógica de programação e como é feita a sequência, né? Então, o que é sequência, né? O CLP, ele trabalha de uma forma que a gente utiliza uma sequência no programa. Então, as etapas de sequência são pré-determinadas e operam de acordo com o que foi criado. Então, cada etapa, ela vai executar conforme a programação que você fizer, tá? Então, as condições permitem que sejam analisadas situações que o CLP envia sinais de controle. Então, o que acontece? Cada condição que você cria, cada instrução que você coloca no seu PLC, que gera condições e situações, ela permite que você faça os controles para acionar determinados equipamentos, né? Os temporizadores, contadores, auxiliam nos comandos que o CLP envia para o dispositivo e elementos da automação. Então, existem algumas instruções, como temporizadores, contadores, operações matemáticas, funções de movimentação, funções de algoritmo. Então, existem algumas funções que te ajudam no desenvolvimento desse programa, tá? Então, aqui, ó, uma sequência e um exemplo que eu mostro para vocês é simples, que você pode controlar utilizando o CLP, né? É um semáforo. Então, a cada período de tempo, ele troca a luz de indicação entre verde, amarelo e vermelho. Um exemplo que um exemplo que podemos dar aqui também é o quê? É um acionamento de um semáforo utilizando o CLP. Então, a cada período de tempo, ele troca a luz de indicação entre vermelho. Um exemplo que pode ser dado também na parte de programação é um semáforo. Então, o semáforo você pode estar utilizando um CLP e ele pode fazer as trocas de cores utilizando um temporizador, né? Indicado entre verde, amarelo e vermelho, né? Conforme o tempo pré-definido inicia um novo ciclo. Então, por exemplo, você pode ir lá desenvolver todo o seu programa e nele você utilizar temporizadores para falar quanto tempo cada luz vai ficar acesa, né? E ele obedece uma sequência de operações. Por exemplo, a primeira eu quero verde, depois eu quero amarelo, e no final do ciclo eu quero um vermelho. Aí depois inicia o ciclo de novo. Então, tudo isso eu consigo desenvolver utilizando o CLP. Só que para você desenvolver o CLP, você precisa também de um software, que é o software que você programa, né? O software que você utiliza no seu computador para programação, né? Um exemplo, eu trouxe aqui um PLC, que é o Micro 800, né? Que ele utiliza um software que chama CCW, que é o Connect Component Working Batch, da Rockwell, né? Da Alambrada. Então, ele permite ele tem as entradas e saída, e ele permite você fazer toda essa programação e descarregar dentro do PLC, tá? Então é possível sim fazer isso usando um software de programação. Tem alguns softwares, por exemplo, que é gratuito. Então você consegue desenvolver, aprimorar, treinar e até aplicar isso na indústria de uma forma gratuita também, tá? Aqui, como que é feita a linguagem de programação, né? Então, como que o ser humano primeiro ele faz? Ele primeiro vê, o cérebro processa e depois ele utiliza uma mão, por exemplo, o processo de fechar uma torneira, né? Primeiro eu vejo a torneira, meu cérebro processa, manda comando para minha mão e eu fecho a torneira. Então, olha só, qual que é o meu sensor? O que que são minhas entradas? É os meus olhos. Então, eu estou visualizando. Aí, o que é meu cérebro? É meu processador. Então, ele processa tudo aquilo e tem uma ação. Ó, se eu estou vendo que a água, a torneira está aberta, eu preciso fechar ela, o que acontece? Ele fala, olha, a torneira está aberta, fecha a torneira. Então, eu levo a minha mão, que é o meu atuador,
e fecha a torneira. Entendeu? E o PLC é a mesma coisa. Olha só, o que é a visão do PLC? São os sinais de entrada. Tudo que tem na entrada são sinais que eu tenho. O que é o cérebro? É o CLP. Então é quem é responsável por fazer toda a parte de processamento, tá? E o que é as saídas? É o atuar, vamos voltar, é o atuar de uma determinada ação. Aí eu tenho uma válvula que vai fechar a torneira. Entendeu? Eu fecho a válvula. E isso tudo fica em ciclo. A entrada eu monitoro com sensores, o PLC processa tudo isso, a saída manda atuar e eu fecho a torneira, certo? Isso eu utilizo através da minha programação no software, né? E para isso eu utilizo uma linguagem de programação, que é uma lógica de programação, né? Existem diversas linguagens de programação com as quais podemos desenvolver um software, né? A mais comum utilizada é a Ladder. Outras linguagens são texto estruturado, diagrama de bloco, são diagrama de fluxo, lista de instruções, são linguagens de programação que contemplam dentro de uma norma de programação, tá? Então, olha só para você, quando você faz o projeto, você faz o programa e tem uma linguagem de programação e uma leitura de scan, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, primeiro eu rodo de esquerda para direita, processei essa linha, eu vou para a próxima linha. Ele vai e roda essa linha, processa, vai para a próxima e processa novamente. E ele vai sempre atualizando aqui todo esse ciclo de scan, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é o seu programa.